Irmãos, então nós vamos falar do Evangelho. Eu quero que você já abra a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. O Parolim, acho que não falou que o tema seria o sepultamento. O tema, eu quero falar hoje não do sepultamento, mas eu quero falar da alegria da ressurreição. Você já pensou você tem pensado, eu tenho pensado neste assunto ultimamente, a alegria da ressurreição de Cristo. Eu quero falar um pouco sobre isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha que texto maravilhoso, vou ler de novo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, essa viva esperança que nós temos, essa certeza, está justamente porque Cristo ressuscitou. Irmãos, eu não sei a sua, mas a minha mente ela é pequena demais para entender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para os seus. Quando nós olhamos para Apocalipse, especificamente capítulo 21, ali tem algumas descrições, alguns relatos da Nova Jerusalém, da cidade celestial, mas isso a minha mente é muito pequena para entender tudo aquilo. Só que algo que a palavra do Senhor diz e que isso nos alegra demais, é que nós passaremos a eternidade conhecendo Deus e o seu Cristo. Ou seja, para aqueles que acham que o céu é um local monótono, não conhece as Escrituras, sabe que não há monotonia no reino de Deus. Irmãos, e na morte com Cristo, eu quero tratar alguns tópicos sobre isso, e o primeiro que eu quero falar é, na morte com Ele, nós perdemos a nossa velha natureza. O Parolim deu uma introdução aqui sobre isso agora há pouco, e eu quero aprofundar um pouco. Na morte com Ele, nós perdemos a nossa velha natureza. Irmãos, não há ressurreição sem morte. Concordam? Não há ressurreição sem morte. Se houve ressurreição, foi porque Cristo morreu. E talvez eu não vá esperar você tirar todos os textos, porque como não vai ser uma pregação expositiva, eu vou caminhar um pouco, mas o primeiro texto que eu quero abrir é Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7. Eu vou expor eles aqui, tá? Romanos 6, 6 e 7, o Parolim leu aqui, ele diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo. E o versículo 7 diz assim: porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Quem morreu, justificado está do pecado. Ou seja, a condição para não ser mais escravo do pecado e não servir mais o pecado como escravo é saber e crer. Sabendo isto, ou seja, olhem para isso, verifiquem isso, saibam disso, tenham certeza disso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. É saber e crer que em Cristo Jesus o nosso velho homem, a nossa velha natureza morreu, a nossa natureza perversa, inapta, egoísta, pecaminosa, a nossa tendência para o mal, ela morreu em Cristo na cruz do Calvário. Se você hoje diz, eu sou um crente em Cristo Jesus, você pode ter certeza que a sua natureza pecaminosa, mais conhecida como o seu velho homem, o seu Adão, morreu na cruz com Cristo. Foi sepultado,
no corpo de Cristo, como o Parolim leu aqui, nós somos batizados no corpo de Cristo. E eu acho interessante, alguém já disse que aquele batismo de Romanos 6,5 não tem água, né, Parolim? Não tem água naquele batismo. Aquele é o nosso batismo no corpo de Cristo, a nossa inclusão no corpo de Cristo, a nossa morte no corpo de Cristo. E nós só podemos ser ressuscitados com Ele se nós crermos que nós morremos com Ele. Senão, não há ressurreição sem morte. E aqui quando eu digo que tudo que estava em Adão foi lançado em Cristo. Tudo que estava em Adão foi lançado em Cristo, e de graça. Quando eu falo isso, que tudo que estava em Adão foi lançado em Cristo, eu não estou falando aqui em perfeição, também não estou falando em impecabilidade, mas eu estou falando que todo aquele que é nascido do alto, todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. O pastor Alexandre está expondo aqui 1 João, e ele falou a última mensagem dele justamente sobre isso. Aqueles que são filhos de Deus não vivem na prática do pecado. É isso que o texto fala. O pecado não é mais o seu dono, o pecado não é mais o seu senhor, apesar de que ainda eu e você cometemos pecado. Só que quando nós cometemos pecado, não é deliberadamente, não é gostosamente, mas vou usar aqui um termo, é um erro de percurso. E por que eu falo isso? Porque todo crente que peca, o Espírito Santo imediatamente diz a ele que ele pecou. Certo ou errado, meu irmão Anderson? Certo. Se você hoje, você ainda comete o pecado, e a hora que você pecar, o Espírito Santo fala assim, você está errado. Saiba que é Ele que está fazendo isso na sua vida. Agora, se você pecar, e você achar que aquilo é normal, e no outro dia de novo, e é normal, então tem alguma coisa errada com a sua fé. Por quê, irmão? Porque na cruz, não foi em outro lugar, não foi na placa da igreja. Onde foi que essa subserviência acabou? Foi na cruz de Cristo. Ali, esta subserviência, essa servidão, ela acabou. Ali naquela cruz, foi que eu deixei de ser dirigido, foi ali naquela cruz que o meu dono deixou de ser o pecado, e o meu dono passou a ser Cristo Jesus. Foi ali naquela cruz que eu não devo mais satisfação a Ele. O meu dono foi demitido, o meu dono foi exonerado, o meu dono trocou de posição, o meu dono agora é Cristo Jesus, e eu não sirvo mais o pecado como escravo, como nós éramos antigamente. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 diz assim: fiel é a palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Fiel é a palavra, se nós morremos com Cristo, Ele aqui, se nós morremos com Cristo, com Ele também viveremos, em Cristo Jesus. E o que é este morrer com Ele e viver com Ele? É o morrer para si mesmo, irmãos, é morrer para o mundo. Isso ocorre quando o homem rebelde, o homem sem Cristo, pela fé, o sacrifício do Filho de Deus, morreu no seu lugar e converteu aquele coração perverso, ingrato, incrédulo a Cristo Jesus. E é interessante que o homem natural, ele não compreende isso. É só você olhar para a sua vida antes de ser crente. Você não compreendia. Se eu não estiver equivocado, é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas são discernidas espiritualmente.
O homem natural, o homem sem Cristo, ele não consegue compreender essa questão de morte com Cristo, porque a sua mente, o seu coração, ele está cauterizado para isso. A mente e o coração só é aberto, rompido essa barreira do entendimento espiritual, quando o Espírito Santo agir. Se o Espírito Santo não agir, a pessoa não vai compreender essa questão espiritual de maneira nenhuma. Pode ter um conhecimento teórico, geográfico, pode ter de outros tipos de conhecimento, mas a forma espiritual de salvação em Cristo Jesus não tem. Irmãos, nós perdemos a vida de Adão na cruz, e na mesma cruz nós ganhamos nova vida na ressurreição de Cristo. Olha o que nos diz Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, esta é a situação de todo homem sem Cristo, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, quem é que fez isso? Como que isso aconteceu? Como que é possível isso? Eu estou aqui em Londrina, na comunidade cristã de Londrina, e a Bíblia diz que eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo. Como que pode isso? Da mesma forma que pode, que você ainda não morreu fisicamente, mas você já foi ressuscitado com Cristo. Como pode isso? Nós estamos falando em termos espirituais. Lá naquela cruz, se você crê em Cristo, você morreu e você ressuscitou juntamente com Ele. Da mesma forma que Ele te ressuscitou, hoje você e eu já estamos sentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Irmãos, isso ultrapassa a minha mente finita, limitada, mas é maravilhoso saber disso. É o que os teólogos chamam de o agora e o ainda não. Eu já desfruto da vida eterna, não na sua plenitude. Isso vai acontecer o dia que o Senhor Jesus voltar ou o dia que eu morrer. O pastor Glênio Fonseca Paranaguá, ele diz assim, vou ler aqui: a alavanca poderosa que movimenta a experiência da salvação é o poder da ressurreição. A morte de Cristo na cruz em fraqueza foi responsável pela justificação de nossos pecados. O poder de sua fraqueza garante a expiação do transgressor, pois a sua humilhação favorece a anistia da culpa. Contudo, é o poder da sua ressurreição que abona a salvação do pecador. Que coisa maravilhosa! A ressurreição de Cristo abona a salvação do pecador. Olha o que diz Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha que coisa maravilhosa. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aí você pode dizer, mas isso é o básico do básico, aí que você se engana. Aí que você se engana. Porque tem muita gente hoje dizendo que isso aqui é bobagem. Tem muita gente dizendo que Cristo não ressuscitou. E nós vamos ver. E isso não é de agora. Paulo enfrentou esse mesmo problema. E hoje tem muita gente, inclusive teólogos, irmãos, em seminários que se reúnem para provar que Cristo não morreu. E principalmente que não ressuscitou, que isso é uma falácia. Então, a Bíblia vem, se você confessar confessar o Senhor Jesus
e crer com o teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque essa daqui não é uma confissão carnal, é uma confissão espiritual. É uma confissão de coração, porque não é uma confissão da boca para fora. Então é verdade, é tal. Não, se com o teu coração credes, eu não conheço o teu coração, mas quem escreveu isso aqui conhece. Se com o teu coração creres, não é uma fala, eu creio tal, mas quem conhece o teu coração sabe se verdadeiramente esta fala procede de um coração purificado, regenerado, curado do pecado, convertido ao Senhor. Porque se for só uma conversinha da boca para fora, não vai resolver o problema. Então é uma declaração que procede do nosso coração. Um segundo ponto que eu quero falar. Deus revelou seu amor para nós na morte e na ressurreição do seu Filho. 1 de João 4,9 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Olha só, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Ou seja, tudo que nós fizermos é Cristo. Eu vi um irmão falando ontem que a Bíblia, às vezes a gente tem tanto assunto na Bíblia, a Bíblia se resume em Cristo. A Bíblia se resume em Cristo. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos entender, olhar e ver que ela aponta para Cristo. Ou seja, quando nós olhamos e vivemos por meio dele, nós precisamos entender que a pedra retirada, o túmulo vazio, a ausência de restos mortais, o lençol deixado, o testemunho dos anjos, o testemunho das mulheres, são fatos de que ele ressuscitou. O túmulo, como foi mostrado aqui, irmãos, o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Não há nada naquele túmulo mais, não há restos mortais ali. A pedra foi retirada. Ele ressuscitou. Glórias a Deus por isso. Aleluia! O nosso Salvador está vivo. O nosso Salvador não morrerá mais. Ele fez isso uma única vez. O teu Salvador vive e vive para todos sempre. O teu Salvador intercede por você. O teu Salvador é o teu advogado. O teu Salvador é o sumo sacerdote que conhece todas as coisas. O teu Salvador é aquele que quando você ora a ele sabe o que você está passando, porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, só que sem pecado. Irmãos, isso é motivo de nós rompermos em louvor, em glória, em majestade, em aleluias, em glória a Deus. O meu Redentor vive, o meu Senhor vive, o meu Jesus vive, e eu estarei com ele em breve. E se você crer nele, você também estará com ele em breve. Irmãos, as estratégias dos fariseus, dos principais sacerdotes e de Pilatos de diminuir a ressurreição de Cristo Jesus não deu certo. A tropa de choque que Pilatos colocou ali na beira do túmulo, à porta do túmulo de Jesus, para impedir que o seu corpo fosse capturado, sequestrado, não deu certo. Não foi suficiente para que o Senhor Jesus não ressuscitasse. A pedra pesada que foi colocada à boca do túmulo,
com o propósito de selar, com o propósito de impedir a ressurreição de Jesus, também não deu certo. A artimanha dos fariseus de encher os bolsos dos soldados para dizer que o corpo de Jesus foi sequestrado, também não deu certo. Nenhum plano humano, nenhuma estratégia humana, nenhuma artimanha do homem poderia ser maior que o plano de Deus de trazer o seu filho da morte. Nada poderia camuflar, nada poderia impedir, nada poderia ser suficientemente elaborado, orquestrado, que pudesse impedir o Senhor Jesus Cristo de ressurgir da morte, de ser ressuscitado pelo Senhor. Um grande terremoto e a chegada de um anjo vindo do céu removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Colocou os soldados subordinados como se estivessem mortos. Irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo, esta alegria que nós temos hoje, ela não foi um delírio dos discípulos. A ressurreição de Jesus Cristo não foi um delírio dos discípulos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, combatendo a questão que alguns levantaram sobre a ressurreição de Jesus Cristo, ele afirma categoricamente em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, ele fala sobre essa ressurreição, e isso serve para mim e para você hoje assim como uma luva, quando ele diz assim, pois se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui? Se Cristo não ressuscitou, é vã a minha pregação, eu estou perdendo tempo. Vocês percebem isso? Que se Cristo não ressuscitou, e nós vamos ver um pouco mais para frente, que nós continuamos nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, Romanos 6,6 é mentira. Concorda? Se Cristo não ressuscitou, Romanos 6,7 não é verdade, porque aquele que foi justificado, aquele que já morreu, justificado está do pecado. Opa! A justificação, o perdão dos meus pecados estão diretamente relacionados à ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, Romanos 6,6 não é verdade. Como Romanos 6,6 e Romanos 6,7 é verdade, é a pura verdade, então Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou e Ele vive e vive para todo sempre, porque Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Irmãos, ainda fazendo mais uma citação aqui do pastor Glênio, ele diz assim, a cruz está interligada à ressurreição, pois sem a ressurreição, a cruz seria apenas um instrumento de martírio. Se não houvesse ressurreição, a cruz seria um instrumento de martírio. A cruz é tão essencial à ressurreição quanto a ressurreição é para a cruz, pois a ressurreição é a vitória do Filho de Deus. A ressurreição é a vitória do Filho de Deus. Por isso que hoje eu estou falando aqui da alegria da ressurreição. Porque esta vitória do Filho de Deus, quando Ele foi ressuscitado, eu já falei isso, nós temos falado isso todo domingo, eu ressuscitei com Ele, você ressuscitou com Ele, e as coisas velhas já passaram, quando nós vimos em 2 Coríntios 5,17, aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Onde que tudo se fez novo? Onde, irmãos, que as coisas velhas passaram?
onde que você se tornou uma nova criatura? Onde foi que os seus pecados foram perdoados? Onde? Você já perguntou onde? Qual é a mágica? Não tem mágica, foi na cruz. Foi na cruz que os teus pecados foram perdoados. Foi ali que você se tornou uma nova criatura. Foi ali que você pode dizer, eu sou crente em Cristo Jesus. Foi ali, no batismo, no corpo de Cristo, na nossa inclusão no corpo de Cristo, que é ali que nós nos tornamos uma nova criatura, que o meu Adão ficou para trás, que a minha natureza perversa, inata, maligna, ficou ali na cruz do Calvário. Porque é o seguinte, irmãos, olha aí, um pouquinho mais para frente, 1 Coríntios 15, 17, é o que eu estava falando aqui. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda o quê? Permanecereis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, o teu pecado não foi perdoado. Se Cristo não ressuscitou, não vale nada. Se Cristo não ressuscitou, eu continuo servo dos pecados. É aqui que eu estou dizendo. Se isso aqui não for verdade, Romanos 6,6 é mentira. Como Romanos 6,6 é verdade, isso aqui é verdade. Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, eu tive os meus pecados perdoados. Irmãos, a ressurreição é o cerne da esperança do cristão. A ressurreição é o centro da esperança do cristão. Eu quero ler mais uma vez, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Foi o texto que eu li no começo. Eu queria ler novamente esse texto, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, qual é a diferença entre o cristianismo e todas as demais religiões? Qual? A diferença básica, tem muitas, mas a básica é que, eu vou usar esse termo aqui, tá? É que o dono do cristianismo ressuscitou. O meu Senhor ressuscitou. Se você for nos túmulos dos grandes líderes religiosos do mundo, você vai encontrar os restos mortais dele lá. Se você for lá, você vai encontrar o túmulo deles. Se você pesquisar um pouco, você vai encontrar restos mortais dele. Só que do nosso Senhor, você não vai encontrar. Você não vai encontrar os restos mortais de Jesus Cristo. Os arqueólogos estão tentando achar o corpo de Jesus há 2000 anos. Só que nem perto eles chegaram, porque não vão encontrar, porque ele não está lá. Ele está vivo e assentado à direita da majestade. Esta é a grande diferença. Se alguém vier falar com você com lorota de outro evangelho, se você vier com conversinha de religiões falsas, a pergunta que você vai fazer para ele é o seguinte: o teu líder ressuscitou? Não. Então é falso. Então descarta. Teu líder ressuscitou? O chefe da tua religião ressuscitou? Não. Então é falso. Então não serve, porque o meu ressuscitou e vive para todo sempre. O meu está vivo. O teu está vivo? Não, o meu está morto, está lá em tal lugar, tem lá o histórico. Então é falso, porque o meu ressuscitou e está vivo. Simples assim, simples assim. É uma grande diferença. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a morte teria vencido, irmãos. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a morte teria vencido. E eu quero ler aqui o texto que o Parolim leu, 1 Coríntios 15, 55, 56. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Onde está, ó morte? Onde está o pavor da morte? Onde está o pavor da morte? Crente não tem pavor de morte. Crente não tem medo da morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Ela foi vencida pelo meu Senhor Jesus Cristo. Hoje, quem é crente verdadeiro, crê em Cristo Jesus, perdeu o medo da morte, perdeu o pavor da morte, porque sabe que o dia que ele morrer, ele vai para um lugar muito melhor do que este daqui. Alguém diz assim para mim, esta vida é muito boa. Eu digo, você precisa conhecer a com Cristo. Se esta daqui é boa, imagina a eterna com Cristo. Incomparavelmente melhor. Esta daqui não é boa. Nós estamos de passagem aqui. Imagina que nós estivermos com Cristo, desfrutando da vida eterna com Ele. Se você acha que essa aqui é boa, imagina aquela lá. Então, irmãos, o crente hoje, verdadeiro, aquele que crê em Cristo Jesus, eu vou matar você, fica à vontade, só vai antecipar a minha vida, a minha ida para o céu, fica à vontade. Não, eu tenho muita coisa para fazer aqui ainda. O quê? O quê? O que você tem para fazer aqui nesse mundo ainda? Irmãos, negar a ressurreição de Jesus seria tornar o cristianismo uma ilusão e não haveria perdão dos pecados. Mais uma, negar a ressurreição de Jesus e que ele vive é negar a pedra fundamental, é negar a base da igreja, é negar isso. E negar isso significa que você não pode ser salvo e não há relacionamento com Cristo. Olha o que diz Colossenses 3, 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ou seja, nós que já ressuscitamos com Cristo, nós temos um outro padrão de busca. As coisas deste mundo não nos seduzem mais. As coisas deste mundo não são a base da nossa vida. Nós que fomos ressuscitados com Cristo, nós temos uma busca que são as coisas celestiais. E não somente buscai, mas tem outra tradução que diz, pensem nas coisas do alto, é o versículo 2 que diz disso. Pensem nas coisas do alto, parem de se preocupar com as coisas terrenas. Já falei isso daqui uma vez e vou repetir. Tem muitas pessoas que parece que a vida terrena, as pessoas tratam esta vida aqui como se ela fosse a eterna, e a eterna como se fosse essa daqui. Nós precisamos inverter esse pensamento. Esta vida é passageira, aquela lá é eterna. As coisas terrenas não podem nos seduzir mais. Não seduzem aquele que é nascido de novo. As coisas temporais são menos importantes que as coisas eternas, pois o homem nascido de novo sabe que é peregrino nessa terra, sabe que o seu tempo está acabando aqui e que ele vai ter uma vida eterna com Cristo Jesus. Irmãos, a alegria da ressurreição, ela faz o homem considerar tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. A alegria da ressurreição, ela faz o homem considerar tudo como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. A alegria da ressurreição faz o homem não ter justiça própria que procede da lei, mas a justiça que procede de Deus. A alegria da ressurreição faz no homem uma mudança de valores. A renúncia do passado, um alvo para o presente e uma esperança para o futuro.
Esta é a alegria da salvação. E Paulo nos fala justamente sobre isso em Filipenses capítulo 3, versículos de 8 a 11, quando ele diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Eu usei a tradução de refúgio, mas tem uma tradução que chama isso de esterco. Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo falando isso. Que coisa extraordinária. Eu percebo, nós vemos numa passagem na Bíblia, quando Estevão estava sendo apedrejado, esta passagem está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, quando Estevão estava sendo apedrejado por causa do Evangelho, no final do apedrejamento, ele faz uma oração e diz para o Senhor: Senhor, perdoa eles, que eles não sabem o que estão fazendo. Mas depois disso ele diz assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Oh, glória, que visão teve Estevão! Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Glórias a Deus por isso, que maravilha. Irmãos, e diante disso, a minha oração é que, se você ainda não crê em Cristo Jesus, você se entregue completamente a Ele, rapidamente a Ele, corra para Ele, irmãos. Irmão ou amigo, você que não crê nele, se você ainda não se lançou aos pés do Senhor Jesus, se você ainda não teve essa experiência de novo nascimento, se você ainda não crê na sua morte e inclusão com Cristo, peça a Ele que revela isso a ti. Peça a Ele que fale contigo através da palavra. Peça a Ele que só o Espírito Santo pode fazer isso. Eu não posso fazer. Eu gostaria de poder abrir a cabeça de algumas pessoas e fazer ela crer, mas eu não consigo. Isso é só o Espírito Santo que vai fazer isso. Então, se você ainda não tem essa experiência, se você ainda não crer em Cristo, corra para Ele, não perca tempo. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 10 minutos na nossa vida. Quantas pessoas que morreram de repente, quantos jovens que morreram de repente, que diziam o seguinte: eu vou curtir a vida, quando eu ficar velho eu vou para a igreja. Não deu tempo, não deu tempo. Se você ainda não crê e você ainda tem essa oportunidade, faça isso o mais rápido possível, porque, irmãos, ninguém nasce de Deus pelo primeiro nascimento. Ninguém é filho de Deus pelo primeiro nascimento. Isso foi uma mentira que contaram para mim e para você. Todo mundo é filho de Deus, é mentira. Nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos filhos do diabo. Ninguém nasce de Deus pelo primeiro nascimento. A filiação, eu me torno filho de Deus a partir do momento que eu creio e eu recebo Cristo como meu Senhor e Salvador. Veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1, 12 e 13. Isso é bastante complicado, mas todo aquele que nasce naturalmente não nasce filho de Deus. Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Se alguém algum dia te apresentou uma salvação fora de Jesus Cristo, é mentira. Se algum dia alguém te prometeu
uma salvação fora de Jesus Cristo é mentira, é falsa. Não há salvação fora de Cristo Jesus. A pergunta a ser feita é: este ressuscitou? Não. Então é mentira, é falsa. Vou repetir: se alguém te ofereceu uma salvação fora de Cristo Jesus, é falsa, é mentira. João 12:32 diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele está falando daqui da nossa inclusão no seu corpo, como o Parolim adiantou aqui agora há pouco. Esta atração de Jesus Cristo, de João 12:32, é uma atração mortal que produz vida. Ali nós morremos para que tivéssemos vida. É pela morte que temos vida. Isso é paradoxal. É pela morte que nós temos vida. Aqueles que não morreu em Cristo não vive para Ele. Aqueles que já morreu com Cristo vive para Ele. É pela morte que nós temos vida. Consegue entender isso? Pela morte de Cristo, pela nossa morte com Ele, nós temos vida. Se já morremos com Cristo, buscamos as coisas do alto. Se já morremos com Cristo, pensemos nas coisas do alto. Irmãos, na cruz, Jesus nos atraiu. Já falei isso, nos fez morrer no seu corpo. E na sua ressurreição, nós fomos ressuscitados com Ele. Que o Senhor te abençoe. Que o Espírito Santo produza vida em você. Que se esta verdade ainda não for uma verdade no seu coração, que o Senhor faça isso nele, em você. Amém.